Eu não te conheço, mas certamente você já teve algum evento na sua vida que te traumatizou profundamente e que até hoje você se lembra. Seja um acontecimento ruim ou só uma coisa aleatória que te deixou perplexo e que você tem lembranças até hoje. A palavra trauma é atrelada para descrever situações aversivas que envolvem um estresse e produzem uma experiência negativa, o que faz com que esse termo seja usado para descrever situações justamente estressantes e de frustrações cotidianas. E claro, para a psicologia, trauma é uma coisa muito mais complexa que serve para descrever experiências graves e potencialmente capazes de desenvolver um adoecimento psíquico. Eu poderia descrever situações aqui que são capazes de gerar traumas severos, mas eu aprendi com o meu último vídeo aqui no YouTube que ele não gosta que eu mencione certas palavras. Mas você já deve imaginar o que seja. E eu não vou entrar no lado da psicologia e seus complexos termos e sobre os traumas. Esse vídeo vai ser só um conteúdo simples, onde eu quero abordar mais o lado das experiências marcantes e sem muito compromisso com o lado mais pesado dos traumas. Antes de falar de games, eu tenho um trauma muito nada a ver, que é com peixes. Sim, peixes. Traz carne pra nós fazer gostrognockoff. Eu não sei bem explicar o porquê, eu literalmente tenho pavor de peixe, vivo ou morto. E eu tenho alguns lapsos de memória da época em que eu morava numa fazenda e tinha uma represa perto da colônia. E todo fim de semana a gente ia pescar. E eu não sei se é só coisa da minha cabeça ou aconteceu de verdade, mas eu ainda tenho uns flashbacks até hoje de um puta peixe gigante ter engolido a minha mão até mais ou menos o cotovelo ali. E eu fiquei em total estado de choque e desespero me debatendo na água. E desde então eu nunca mais entrei dentro de um rio que não desse pra ver onde eu tava pisando ali. E também eu passo bem longe de qualquer peixe no supermercado. E isso aconteceu quando eu já tinha lá pros meus 8 anos de idade. E ainda por cima, desde criança, eu ouço modão de viola. E não ajudava muito eu ouvir o Tião Carreiro cantar sobre como as piranhas devoraram boi vivo. Enquanto o pobre boi velho ia sendo devorado. E além de eventos reais, expressões artísticas como nos filmes podem gerar traumas nas pessoas que estão mais imersas naquela obra. Um exemplo extremamente famoso é o do filme O Exorcista, de 1973, que foi um filme de terror tão bem feito, mas tão bem feito e assustador, que deixou muita gente traumatizada com as cenas e a atmosfera que o filme proporcionou. Para os dias de hoje, esse filme ainda é assustador pra cacete. Imagina em 73, quando não havia outras referências. Foi um choque para as pessoas na época, e o que não faltou foram relatos de pessoas passando mal, vomitando e desmaiando nos cinemas. E até hoje essas pessoas se lembram disso. Isso pode acontecer nos jogos também. Alguns jogos podem causar um estresse e medo gigantesco que podem traumatizar uma pessoa, do mesmo jeito que aconteceu no filme do Exorcista. E se tem uma coisa que os jogos de hoje em dia exploram é a violência e o terror, alguns muito bem, outros nem tanto. E como a gente já está acostumado a ver todo tipo de barbaridade acontecendo, fazendo com que a gente transforme a violência em algo banal, tanto pela exposição nos jornais de notícias, principalmente os policiais, tanto pelos próprios jogos, filmes e séries. Nos jogos a gente já está acostumado a usar e ver a violência como uma diversão, o que faz com que aquele efeito que uma obra como O Exorcista e até Outlast não afete a gente tão pesado assim. A gente vê mais como uma diversão, não fica se cagando de medo. Claro, você quer se cagar de medo, porque é o objetivo da obra, mas não é uma coisa que vai te deixar mal acabado. E pelo amor de Deus, eu não tô querendo entrar no campo daquele assunto das pessoas dizerem que jogos deixam as pessoas violentas. Pelo contrário, se você acha isso, me perdoe o palavreado, mas você é um paspalhão. E eu lembro até hoje, quando eu tinha 10 ou 9 anos de idade, eu sonhava com um PlayStation 2 e eu enchi o saco do meu pai para ele comprar. E bem, o preço de um PS2 em 2010 não era tão barato como é hoje, era em torno de 200 a 500 conto. E o salário mínimo estava justamente R$ 510 por aí. Mas felizmente nessa época meu pai tinha conseguido um emprego de caminhoneiro que pagava mais. E ele disse que poderia comprar para mim o tão sonhado PlayStation 2. Se eu ajudasse ele a construir o muro da nossa casa. E dito e feito, eu trabalhei que nem um CLT no auge dos meus 9 anos para alcançar o ápice dos meus desejos mundanos. E após um mês de muito cimento e tijolo, eu vi meu pai chegando em casa com uma sacola que tinha uma caixa do PlayStation 2 dentro. Naquele momento eu era a criança mais feliz do mundo. E a partir dali um novo mundo se abriu para mim, porque até então o único console que eu tive na vida foi um Polystation. E então eu comecei a jogar diversos jogos, desde Scooby-Doo e Pica-Pau até Black e Spy vs Spy, mas nenhum jogo de PlayStation 2 me marcou tanto como Resident Evil 4, e não foi de um jeito bom. Essa gatinha aí,
meu nobre. Que isso, hein? Isso foi extremamente machista! Seu nojento, escroto! Ai, tá nervosinho, vai me cancelar no Twitter. Quando eu vi o jogo naquelas vendinhas de 3x10, eu fiquei louco, porque por algum motivo aquela ilustração me chamou muita atenção. Eu nunca tinha tido nenhum contato com jogos de terror antes de jogar Resident Evil 4, e eu acho que nem filme de terror eu tinha assistido, a minha maior referência era Tá Todo Mundo em Pânico 4. E só pelo menu do jogo eu já fiquei apreensivo, e todos aqueles gráficos ultra, mega, hyper, hiper realistas me deixaram em choque, porque até então eu só tinha jogado isso. E do nada descobri que existiam jogos assim, com uma introdução que mais parecia um filme do que um jogo, com todo aquele jogo de câmera e personagens dentro do carro conversando e plá e plá. Meu Deus, como isso era possível? Meu Deus, eu sou um macaco! Mas a admiração foi perdendo espaço pro medo quando eu finalmente comecei a jogar. Toda aquela atmosfera e sons do jogo me deixaram cagado de medo. E eu levei muito, mas muito tempo para criar coragem e ir até a casa para encontrar com o primeiro ganado. Mas o que realmente me traumatizou foi quando eu cheguei na entrada da vila e me deparei com a cena do policial na fogueira. E eu sabia que eu tinha que ir até lá. E eu fiquei mais de 1 hora só olhando de longe e andando para trás porque eu realmente estava morrendo de medo, eu estava muito cagado de ir até lá. E no fim eu só acabei tirando o jogo do console para nunca mais jogar. Sim, eu fui um covarde e eu fui muito zoado na minha infância por causa disso. E eu fiquei tão traumatizado com tudo que eu tinha visto e sentido durante o gameplay que eu me recusei a jogar ou assistir qualquer filme sobre essa franquia até os meus 17 anos, quando uns amigos resolveram maratonar os filmes e eu vi que era uma bosta. E o negócio foi tão sério que eu só consegui jogar o jogo de novo esse ano, na versão HD Project, porque o port original feito pra PC é um lixo completo, não sei que ideia de merda eles tiveram pra fazer aquilo, e o meu kitzinho da AliExpress não ia rodar o remake, mas nem fudendo. E eu me senti com a alma lavada quando eu terminei esse jogo, tinha me livrado de todo aquele medo que me perseguiu por todos esses anos. E depois disso eu comecei até a gostar de jogos de terror, principalmente os com estética de PS1. E uma pessoa que teve um relato muito parecido com o meu foi o do meu mano Alex, que inclusive faz uns vídeos muito bons, eu recomendo demais vocês irem dar uma olhada no canal dele. O link vai estar aqui na descrição. E ele teve uma experiência tão fodida com Gone Home que nunca mais quis tocar num jogo de terror. Isso que o jogo nem é tão assustador assim, o que prova que o jogo não precisa nem ser extremamente gráfico no quesito violência e terror. Basta um simples momento que nem estava scriptado para te dar um sentimento tão lazarento que pode te marcar para sempre. E eu convido você mesmo, você aí, a comentar sobre algum caso assim que você já passou. Seja num jogo de terror ou algum shooter genérico e até um Souls da vida, onde em algum momento algo te pegou desprevenido e te perturbou ou te perturba até hoje. Tenho certeza que outras pessoas vão se identificar com você. E resumindo tudo que eu acabei de dizer, eu espero que vocês tenham entendido o ponto que eu quis chegar. Jogos são uma obra audiovisual e podem marcar a vida de uma pessoa. E para finalizar, você sabia que tudo que eu disse pode acontecer ao contrário? Onde um jogo pode ser um meio de você aprender a lidar com um trauma. A gente está tão acostumado a ver jogos sendo usados como um motivo que leva à violência que esquece que eles também podem ajudar as pessoas. Assim como um filme ou um livro pode mudar a vida de uma pessoa, um jogo em si, como uma obra audiovisual e interativa, pode fazer o mesmo e até mais. Um jogo que é muito importante para mim é Night in the Woods. Foi um jogo que eu não dava nada quando eu vi pela primeira vez, mas quando eu joguei, eu me senti dentro daquele mundo, cara. Eu sabia o que a May estava passando, eu entendi os sentimentos dela e o jogo mostrou um caminho para os problemas dela, que acabou me fazendo refletir sobre os meus próprios problemas. Porque se eu tava sabendo lidar com os problemas dela no jogo e com os personagens e conversando sobre sentimentos, eu também conseguiria lidar com os meus. E dito e feito, cara, esse canal só existe por causa desse jogo. E eu até fiz um vídeo sobre esse jogo aqui no canal, mas ele só conta a trama principal e deixo de lado muitas coisas que fazem o jogo especial. E eu recomendo muito você jogar ele. Inclusive, se você tem a Epic Games, talvez você já tenha ele na conta, porque a Epic já deu de graça em algum momento aí. E muitos outros jogos são importantes também para outras pessoas. Jogos que pegam na ferida de alguém e te força a cutucar ela até parar de doer. Talvez eu faça um vídeo sobre isso futuramente e tente me aprofundar mais. No momento eu tô mais na vibe de jogar jogos que fritam o cérebro do que jogos que me fazem chorar.
Inclusive, a psicóloga norueguesa chamada Sofrid Raknes criou em conjunto com o estúdio Atense um jogo chamado Helping Hand, que foi feito para ajudar refugiados de guerra a se recuperarem dos traumas sofridos, principalmente os adolescentes e crianças que viram coisas que nem os adultos estão preparados para ver. E o jogo é um simulador de interações humanas, que bebe muito da fonte do aplicativo Magic Meeting, também criado por Sofrid, e que está disponível de graça na Play Store e na Apple Store, mas infelizmente só tem em inglês, você vai ter que rebolar para entender. E antes de finalizar o vídeo, eu queria indicar uma boa leitura para vocês de um artigo acadêmico que menciona como a indústria dos jogos usa o trauma como entretenimento, tanto usando traumas como os da Segunda Guerra Mundial, quanto criando um contexto traumático de forma fictícia. E o link vai estar aqui na descrição também. Por hoje é só. Se você gostou do meu conteúdo, considere se inscrever aí e ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Eu tô pensando em criar um Discord pra galera interagir e jogar uns videojogos juntos. Se você acha uma boa ideia, comenta aí, #Discord já, que como o pai aqui é CLT ainda, o YouTube não tá pagando, vai facilitar quando eu for dar uma olhada nos comentários. Valeu e até a próxima! Se você assistiu até aqui, provavelmente você é uma das poucas pessoas que gosta do meu conteúdo e assiste até o final. Eu queria agradecer muito por pessoas como você e outras pessoas também, a todo mundo que está assistindo meu vídeo, que eu consegui comprar um microfone. Eu tô aprendendo a usar ainda, é meu primeiro microfone. Pode ver que o áudio talvez vocês não percebam, mas pra mim mudou muito o jeito de gravar. Eu consigo sentir muito mais liberdade, eu consigo fazer isso aqui. E, pô, obrigado a todo mundo aí de verdade. Porra, o meu canal tá dando muito certo, graças a vocês. É um sonho desde a infância eu ter um canalzinho no YouTube e falar as coisas que eu sempre quis. Eu tenho que arranjar uma câmera, talvez eu comece a gravar uns vídeos com a minha cara, provavelmente eu vou querer. E eu tenho que arranjar uma câmera porque, né, tem um Droid Cam gigante aqui na minha cara que eu acho que tem que pagar prêmio e eu não sei tudo nessa porra hoje em dia, prêmio. Mas é isso, valeu!